construtora Patriani traz para São Bernardo o prédio mais moderno da cidade, em uma localização incomparável, ao lado do Shopping Metrópole e do Parque das Bicicletas. Apartamentos amplos com 3 suítes, varanda gourmet, depósito privativo e 2 ou 3 vagas grandes na garagem, sendo uma vaga americana. E ainda um ponto de recarga para carro elétrico por apartamento. Um projeto exclusivo para quem quer viver com o máximo de conforto e sofisticação. A área de lazer é completa. Beach tênis, casa de campo e piscina aquecida são apenas alguns exemplos. Tem ainda espaço coworking, pet place, espaço Uber, delivery room e muito mais. Um prédio altamente tecnológico, que tem até fazenda de energia solar instalada no topo dos edifícios. Espetáculo Patriani em São Bernardo. Diferente de tudo que você já viu. Acreditamos nas pessoas. Pessoas mudam o mundo. Confesso que quando eu li essa frase pela primeira vez, eu imaginei de cara. Não é só uma frase de marketing, é uma filosofia de vida. E eu, como aprendi nos livros escolares lá sobre o existencialismo e o humanismo de Jean-Paul Sartre, falei, eu preciso conhecer uma entidade que coloque essa frase logo na abertura do seu material. Por isso eu estou aqui com o Guilherme Ferreira, do Instituto CECI, no Polo Petroquímico do Grande ABC. Guilherme, muito obrigado por me receber aqui no seu instituto, no Instituto da Comunidade. Prazer enorme receber vocês aqui no Instituto CECI. É sempre um prazer apresentar um pouquinho do que a gente faz e que realmente está dentro do nosso coração, porque isso não é realmente uma frase, é a nossa causa, é o motivo de o CECI existir. Que maravilha! Mostra pra gente a tua casa. Bom, vamos lá. Bom, sou o Guilherme, presidente aqui do Instituto CECI, e vou apresentar um pouquinho do que a gente faz aqui no dia a dia com 1000 crianças e adolescentes que participam das atividades de esporte, cultura e educação. Chega aí! Bom, aqui é onde a gente faz tudo acontecer, é onde toda criança, toda adolescente e toda família que ingressa no CECI em alguma forma passa. Aqui é onde a gente decide a estrutura pedagógica, a grade horária das crianças e toda a inovação social que a gente constrói aqui dentro desse espaço, que é um espaço de trabalho, onde a gente tem uma característica de coworking, uma característica inovadora de trabalho. Então a gente tem separado mesas de pedagogia, mesa de comunicação, financeiro, é onde a galera aqui da instituição faz acontecer. E a gente tá vendo aqui que a galera já tá chegando para mais uma atividade, né? Aqui é um mar de crianças, né? Imagine que são 1000 todos os dias aí passando para lá e para cá. Você me falou que esse prédio ficou pronto aqui em 2021. A gente construiu esse espaço no ano passado para atender uma demanda de crianças que queriam participar do nosso projeto esportivo. Antigamente a gente só tinha o futebol e a gente tinha essa demanda gigantesca para esporte. E a gente construiu toda essa academia aqui de artes marciais para atender crianças com judô, karatê e jiu-jitsu. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês o nosso tatame. Bom, gente, aqui vocês vão ver um dos maiores tatames do ABC e a melhor tecnologia do mundo de tatame para os treinamentos, onde a gente atende 300 crianças e adolescentes com aulas de judô, karatê e jiu-jitsu. A gente tem uma inovação na nossa metodologia, que além dos graus técnicos que a gente fornece para as crianças, a gente também avalia capacidades de liderança e de conhecimento dentro das artes marciais. Agora a gente vai conversar com o Eduardo e a Giovana, que treinam aqui desde fevereiro, é isso? Sim. O Eduardo tem 17? A Giovana tem 14. Como é que é treinar aqui no Instituto CECI? Cara, é uma oportunidade estar aqui, porque desde que eu comecei a fazer jiu-jitsu no CECI foi muito bom para o meu psicológico, para o meu físico, e é interessante, é bastante legal estar aqui com esse nova gente, fiz novos amigos. Que legal. E a Giovana? Bom, o Gil vem da minha linhagem de família, então ter essa oportunidade de fazer aqui é um sonho e é uma profissão que eu quero muito seguir. Então é minha vida isso. Vocês moram aqui perto? Sim. Ah, é? Sim. Os dois lados. E o que vocês acham
dessa proximidade com o polo petroquímico aqui? Eu acho bastante legal o patrocínio, que por causa que tem muita galera de pouca renda aqui, que está tendo essa oportunidade por causa dos patrocínios. Então eu acho bastante importante e legal ter esse patrocínio. E a Giovana? Eu acho muito bacana esse lance do Gui ter esse sonho de levar alegria para as crianças, porque querendo ou não é isso. E ele ter conseguido ter esse patrocínio, porque é uma coisa enorme para você ter o patrocínio de umas grandes empresas como essas. Então é incrível. Legal, e é legal vocês encararem isso como um futuro profissional para vocês dois, né? Sim. Então tá bom. Campeonato, né? Opa, maravilha. E representar a cidade, representar o estado, representar o país em competições aí. Somos a primeira turma do CECI de artes marciais, a primeira leva, e eu espero que venha mais pessoas para isso, porque é realmente, eu acho que pode mudar a vida das pessoas, as artes marciais. Sem dúvida nenhuma. Bom treino para vocês aí. Bom, o futebol é onde tudo começou, né, no Instituto CECI. A gente começou como um time de futebol de várzea que foi desenvolvendo seus projetos sociais, sempre caminhando para a educação, né? Tudo que a gente constrói aqui no Instituto CECI é para dar oportunidade e acesso através da educação para as crianças. Então o futebol educacional é o nosso pilar que atende mais crianças, que são 400 crianças e adolescentes com futebol masculino e feminino no contraturno escolar. Na verdade, o CECI começou como um time de futebol em 1962, ou seja, se o Polo está completando 50, o CECI já tem 60, né? Como é que é essa relação Polo, futebol, CECI, bola? O Tatinha que começou tudo isso, é mesmo? Como é que foi isso aí? É isso, o Tatinha começou, né, com um projeto social, jogando aqui no time do CECI, né? Antigamente era normal, né, os times de futebol de várzea eram fundados para que a comunidade pudesse praticar esporte depois do trabalho, né, como forma de lazer. E assim começou o CECI também, como um time de futebol amador com a prática de lazer aos finais de semana entre os amigos. E desde então foi desenvolvendo esse trabalho. E conta pra gente, quem é o Tatinha? Tatinha é meu pai. O Tatinha é o cara que sempre acreditou aí na força do esporte, para transformação social, né, para dar oportunidade para crianças e adolescentes. E eu cresci aqui nesse campo, né, vendo todas as dificuldades que um projeto social tem e tive que estudar muito para construir toda a estrutura, que é o mínimo, né, que essas crianças deveriam ter para desenvolver suas capacidades e poder lutar pelos próprios sonhos no futuro. O Tatinha continua aí. Continua, ele lá, ó. Tá lá dando treino. Ele é o paizão aí de todas as crianças e a gente chama ele de pajé aqui, né? É o nosso pajé aqui da nossa família CECI. Tem 53 anos. Daqui a pouco a gente vai ter muitos craques aí revelados aqui. Já teve, né? Sim, já teve. A gente já teve alguns. O atual que tá jogando é o Ronaldo, né? Ele tá jogando no Novo Horizontino, mas muitas crianças já passaram por aqui, foram profissionais. Inclusive no time do Santo André, né? O Tássio passou por aqui, o Neno, o Torintias, né? Que é o Chiquinho, que esteve no time do Santo André há pouco tempo. O próprio Ronaldo, que foi artilheiro do Paulista pelo time do Santo André no ano retrasado. Então são crianças todas que saíram, né, daqui do CECI e desenvolveram sua carreira no futebol. O Instituto CECI também tem um trabalho de reforço escolar e alfabetização, onde a gente atende crianças de 5 a 12 anos com a ideia de construir uma capacidade de construção, né, da ideia da criança e de reflexão. Então, além das aulas de reforço de português e matemática, a gente tem aulas como meditação, corpo e movimento e musicalização, para que a gente trabalhe os 3 pilares oferecidos pelo CECI, que é o esporte, a cultura e a educação, acreditando que a partir daí elas vão estar prontas para transformar suas vidas e lutar pelos próprios sonhos no futuro. No nosso pilar cultural, o CECI oferece atividades de violão, contrabaixo, guitarra, bateria, teclado, canto, formação de banda e teoria musical. Então essa turma aqui de sexta-feira a gente tem aula de teoria musical para que elas também consigam entender não só a parte prática, mas também a parte teórica da música, para que quem quiser viver, né, seguir esse caminho lá na frente, possa também, através das nossas aulas, ter esse aprendizado na faculdade e onde for. Certo, galera? O que vocês gostam mais, de teoria ou de prática? De sexta-feira aqui a gente tem aula de guitarra,
E a Sophie está tendo aula de guitarra agora também. O nosso trabalho de cultura, a gente sempre constrói para despertar a criatividade das crianças e o autoconhecimento, né? Que é uma coisa muito importante para o desenvolvimento cognitivo também da criançada. E a gente acredita muito no poder da cultura para a transformação social. E você quer ser guitarrista profissional, tocar numa banda? Que tipo de música que você gosta? Rock. Como é que é dar aula para essa molecada aí, fazer esse trabalho no CC aí? É maravilhoso. Eu sou, acho que, o professor mais antigo aqui de música. E a satisfação não é só de ensinar, né? É de estar em contato com eles, né? Então, meu sonho está sendo realizado. Bom, e para encerrar essa reportagem aqui no CC, é óbvio que a gente tinha muito mais coisa para mostrar, para falar. Teria que vir aqui assistir alguns jogos no fim de semana, algumas festas. Guilherme, fala dessa relação. Eu falei que quando vocês chegaram aqui, aliás, quando o Polo foi constituído, o CC, enquanto clube de futebol, já existia. Mas eu sei que hoje tem uma relação muito grande do Polo com a comunidade. Você também é do Conselho Comunitário Consultivo aí. Fala dessa relação do Polo com o CC e com o entorno aqui. A relação é muito importante, né? Principalmente do Instituto CECI com as empresas que fazem parte do polo petroquímico. Eu acredito muito na união dos 3 pilares, né? As empresas, o governo e a sociedade civil organizada para construir um país melhor, né? Para construir uma cidade melhor, um estado melhor, um mundo melhor. Porque não existe solução fora do coletivo, né? É um mundo que é de todos nós. E o que eu costumo dizer aqui é que as crianças são responsabilidade de todos nós, porque a gente constrói o futuro através delas. Então a gente educa agora para construir um amanhã melhor. E a nossa relação com o Polo é isso, é investimento social para a transformação, né, da realidade dessas crianças que possuem pouco ou nenhuma oportunidade de construir suas vidas e realizar os próprios sonhos. Isso é muito doído, né? E as empresas sabem, né, da importância desse investimento na educação das crianças. Com certeza. Eu comecei essa reportagem falando do lema de vocês, que é muito mais do que uma frase de marketing. Você disse, é algo que vem do coração. Eu lembro de um pronunciamento teu na assinatura dos decretos da Prefeitura de Mauá e de Santo André sobre a regulamentação desse entorno todo, e que você falava do conceito do ESG, ou ESG em português, que o pessoal sempre fala, mas que muitas empresas e muitas entidades só têm isso porque virou uma espécie de moda. Eu vejo que aqui não, aqui o ESG é uma realidade, quer dizer, o desenvolvimento, a governança, a preocupação com a sustentabilidade, tudo isso faz parte de um trabalho conjunto, CECI, Polo, Comunidade. É exatamente isso, né? Eu digo que o CECI só tem impacto positivo, né? Dentro do nosso trabalho de ESG, né? Eu até brinquei aquele dia lá, o ESG que existe em mim, saúda, o ESG que habita em vocês, porque não existe, né? Eu acredito muito que não existe uma solução fora do coletivo, fora do pensamento de construção conjunta para um país melhor, né? Para uma sociedade melhor, para uma comunidade melhor. Porque não adianta a gente olhar lá em cima, né, nas coisas que estão muito longe, se a gente não trabalhar na base. E é importante que as empresas entendam a importância, né, a necessidade de investir na base, que é a construção das comunidades e o desenvolvimento das crianças no futuro. Se quiser conhecer um pouquinho mais do CECI, é só entrar no nosso site lá, institutoceci.org.br, para ver todo o trabalho que é desenvolvido por nossa instituição. Parabéns pelo trabalho, Guilherme. Obrigado pela visita. Guilherme Ferreira, Instituto CECI, falou e disse com você.
Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de, mais uma vez, conversar com o secretário de Saúde de Santo André, José Pólice Neto, acima de tudo, meu amigo. Pólice, muito obrigado por me conceder um tempo precioso aí da tua agenda para esse bate-papo. Joaquim Alex, aqui você sabe que você tem sempre a porta escancarada para esses diálogos importantes da nossa cidade. Santo André vem se revelando como uma líder nacional na qualidade de vida de cidades de 500 a 1 milhão de habitantes. Então, sempre é muito importante conversar contigo, trazer informações aqui da prefeitura, sempre muito bem orientado pelo prefeito Paulo Serra, Paulinho, por essa família bonita, né? Paulinho, Ana Carolina e Maria. Eu costumo dizer para Paulinho que ele tem uma família com tino político, mas mais do que isso, com propósitos públicos, né? Algo que eu aprendi aqui no solo andreense. Estou à sua disposição. Maravilha. E foi até bom você tocar nesse assunto logo de cara. Daqui a pouquinho eu vou falar do teu futuro político que você vai conversar com a gente, mas vamos deixar isso para depois. Agora eu quero falar o seguinte, você falou de Santo André como líder das cidades aí, com políticas públicas em todas as áreas. Mas, além disso, isso aí a gente já vinha sentindo aí nos últimos 6 anos, praticamente, né, do governo do prefeito Paulo Serra, e que tiveram um resultado específico. A comprovação disso foi a reeleição dele em 2020, mesmo em meio à pandemia, com aquela enxurrada de votos, a maior votação da história, não só da reeleição na cidade, mas da região, com quase 80% aí dos votos, uma votação espetacular. Mas que ampliou ainda com essa votação da Ana Carolina para deputada estadual, agora quase 200 mil votos, né? O que demonstra não só o carinho da população com a candidatura dela, mas muito mais também uma avaliação positiva da administração. E eu queria saber o seguinte, Santo André se coloca de novo no cenário nacional, no campo político, né? Porque Santo André estava afastado havia bastante tempo de ter esse protagonismo nacional, não é, Pólice? Eu quero separar isso em 2 análises muito objetivas, né? A primeira pode surpreender, o resultado pode surpreender a quem não conhece a família Serra. Mas quem conhece sabe que isso é produzir justiça. Como eu falei para você, Joaquim, Paulinho resgatou algo que é ter orgulho de ser andreense. Paulo, Ana Carolina e Maria conseguiram colocar para a sociedade algo que eu acho que é assim, apaixonante, que é a família na atividade pública e política. Historicamente, as famílias são afastadas disso porque na política não tem coisa boa. Quantas vezes você já não escutou aquela fala, não se mete com a política que isso não é bom. Aqui é o inverso. Aqui as famílias são chamadas a atuar com a coisa pública. As soluções coletivas. Deu um probleminha com o teu microfone aí, acho que... A felicidade coletiva só nasce das intervenções públicas. Sim. Se a gente vai ter uma boa educação, se a gente vai ter uma boa saúde, ela só é plena se ela for pública. Porque a particular só pode aquele que compra. Sim. Então, o Paulo Serra conseguiu, na gestão de qualidade dele nesses últimos 6 anos, de um grupo que o cerca, de perfeitas escolhas que ele fez, oferecer para a cidade esse resgate de crédito. Hoje o cidadão andreense tem orgulho de ser andreense. Fala que a cidade está sendo bem administrada, fala que a cidade está limpa, está bonita, que as escolas estão melhorando. Está tudo resolvido? Lógico que não. Lógico que não. Tem muita coisa para... Mas confia em quem lidera. Então, é muito bacana interpretar isso. Então, a primeira coisa é o seguinte, não surpreenda porque você... De novo o som, isso. Tem alguém aqui tentando me ligar.
Não surpreende. Aí, não tem problema. Aí não tem jeito. Toda vez que ligar, vai dar esse cortezinho. Então, não surpreende, aí de maneira muito objetiva, não surpreende, porque quem anda com o Paulinho na rua, quem anda com a Ana Carolina, sente as pessoas quererem estar próximo, querer bater foto, querer fazer selfie, querer contar, querer dar uma orientação. É um prefeito que escuta. O cidadão chega ali para ele e fala assim, prefeito, estou achando que aquele serviço pode funcionar melhor assim, posso te dar uma sugestão? Aqui não tem mais o ato do reclamar. As pessoas não reclamam com o prefeito. Ele é tão parceiro que as pessoas orientam o prefeito, dão uma sugestão. Isso é muito bacana. Então, o primeiro ponto é isso. Por que não surpreende? Porque é resultado de trabalho. Mas o que tem de mais lindo nisso é que isso gera uma nova geração. Muita gente boa que está vindo. Então, já é percebido que uma garotada está tentando se aproximar do Paulo. Então, garotos de 14, 15, 16, 18, 20 anos que já enxergam na política, que já enxergam na tarefa do fazer público um caminho para a transformação da sociedade. Então, se de um lado esse orgulho de ser anderense, se de um lado esse exemplo da cidade que depositou quase 80% dos votos na reeleição do prefeito, algo inédito no Brasil, sem dúvida nenhuma, os 40% dos votos que a Ana Carolina teve. Sim. Isso é um negócio fabuloso, quase 160 mil votos só na cidade. Verdade. 15 mil votos lá em São Paulo, que a gente ajudou bastante, super importante também. Mas fundamental é aqui. Sem fundamental dúvida, é aqui onde as pessoas, de fato, estavam lá. Então, preciso contar para todos aqueles que estão nos escutando que a cidade tem uma liderança, tem hoje uma liderança de uma família fabulosa. Eu posso dizer isso porque convivo com a família Serra nesses últimos anos. Eu queria pegar esse ponto. Eu queria pegar esse ponto que você falou, porque outro dia eu vi uma análise de uma jornalista experiente, que eu conheço há muitos anos, de uma grande rede de televisão. Não vou citar o nome porque eu não pedi autorização para ela, mas ela falava uma coisa que me deixou a pensar. Ela falou assim, hoje a gente teve uma eleição já maior de mulheres, tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa, também de candidatos trans, de candidatos de outros gêneros, tal, que isso é importante para a política. Mas ela falava assim, mas eu sinto nas mulheres ainda que elas são frutos de um clã, é a família, é a mulher do prefeito, é a filha do ex-prefeito. No caso da Ana, eu ouso dizer isso porque eu conheço o trabalho dela há muitos anos, e antes de ela ser primeira-dama da cidade, lógico, obviamente que a liderança do prefeito Paulo Serra é importante e pesa, mas muito mais do que isso, pesa o trabalho pessoal dela, o trabalho particular, que aí independeria, ela não está simplesmente para ser a mulher do prefeito que vira deputada. Ela é a advogada, a professora, aquela que liderou o Fundo Social de Solidariedade, aquela que liderou o Núcleo de Inovação Social, que foi realmente, como o próprio nome diz, inovador na política pública. Ou seja, a Ana Carolina, a última coisa... a última coisa que ela é a mulher do prefeito. Não, uma mulher capaz de produzir políticas públicas, que sabe como montar, sabe como desenhar, sabe como implantar. Então, acho que a população soube reconhecer um grupo político liderado pelo prefeito, que é hoje merecedor de aplausos. Aí é um grupo político, alguns com tarefas políticas, outros que só pertencem a esse grupo político, mas não atuam dentro da administração. Esse é um grupo político muito grande, que é muito maior do que os secretários e equipe que atuam na prefeitura, é muito maior do que isso. É um grupo político que hoje lidera a cidade, por isso tem 80% dos votos. Sim. Então, esse grupo político é reconhecido, o prefeito, na liderança dele, é muito mais reconhecido, mas a gente precisava, isso é óbvio, a gente precisava de alguém que liderasse o processo na Assembleia Legislativa. E na Assembleia Legislativa você precisa de algumas competências para chegar e para conduzir o mandato. Essas competências a Ana Carolina já tinha mostrado.
O que precisava era convencê-la a ser candidata. É uma outra questão. Então, é verdade, é advogada exemplar, professora reconhecida, então, líder de projetos sociais de envergadura, com muita consistência, com a moeda verde, com a moeda PET. Programas esses que vão assumir caráter estadual, com a presença dela na Assembleia Legislativa, um modelo de banco de alimentos que inova a todo instante, um modelo das lojas solidárias que apontam para uma nova sociedade, uma sociedade que vai realizar consumo, mas sabe que não se encerra a relação de consumo com um produto que vai ao lixo, sim de reuso, reutilização, reaproveitamento e solidariedade. Por isso as lojas solidárias. Então, é muito conceito, é muito princípio, é muito propósito público num quadro político, num quadro técnico, que circunstancialmente, o Paulinho pode até ficar bravo comigo, circunstancialmente é mulher do prefeito. Sim, sem dúvida. E aí, o fato de ser mulher do prefeito não podia prejudicá-la. Você podia dizer o seguinte, por ser mulher do prefeito não vai ser a candidata. Aí é prejudicá-la. Aí é uma condição do parentesco prejudicar o bom quadro técnico. Então, acho que o Paulinho foi muito responsável na forma com que conduziu a construção da candidatura. É lógico, teve um processo de convencimento da Ana Carolina, em especial porque isso é uma decisão familiar, e foi muito bonito quem estava próximo de enxergar essa decisão familiar, que é uma família que se dedica e tem propósito público, né? Então, muito bacana, quero aqui dividir com todos os seus telespectadores, né, todos aqueles que acompanham o seu canal, que, para quem esteve pertinho disso, dá muito orgulho. Hoje eu posso falar, eu sou um cidadão andreense, um cidadão do ABC por opção, né? E eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de enxergar esse grupo político, a liderança do Paulo, a liderança da Ana, mas muito mais do que isso, né? Uma cidade que sabe reconhecer seus líderes e sabe dar a eles a oportunidade necessária para a cidade crescer mais. Verdade. Isso é uma questão importante, né? A cidade elegeu um deputado federal, que é da cidade, foi secretário do Paulo no primeiro mandato, secretário de habitação, o Marangoni, elegeu um deputado estadual com quase 200 mil votos, como você falou, foi a maior... Fazia muito tempo que não tinha essa eleição, essa vitória, fazia muitos anos que não conseguia isso. Mas resgata, isso aí, é o orgulho resgatando o protagonismo político de Santo André. Essa já foi uma cidade exemplo para o Brasil e para o mundo. Verdade, o Paulo está resgatando isso. Vou dizer que nos próximos anos supera todos por aqueles que aqui passaram e reconhecendo os excelentes quadros que passaram por aqui, mas eu preciso aqui, não sei se é profetizar ou antecipar, o Paulinho ainda vai brilhar muito. É isso que eu queria te perguntar agora. Eu tive à noite, no domingo, lá no Comitê Central da Ana Carolina, acompanhando de perto a festa da vitória, o pronunciamento. Tive a honra de ser o primeiro a entrevistar, porque assim que ela desceu do carro, ela já falou comigo, já deu uma entrevista exclusiva, depois teve uma coletiva, a gente conversei com o prefeito Paulo Serra, e após o pronunciamento dele, naquele mini palco montado ali, até de uma maneira improvisada, mas legal, porque o povo estava muito contente, conversando, comemorando, muita gente gritando, governador, governador, governador. Dá para a gente prever, o ABC teve grandes políticos, como você falou. Eu comecei a cobrir política aqui quando o prefeito era Tito Costa, que foi prefeito em São Bernardo de 77 a 83. Em Santo André era o Lincoln Grilo, em São Caetano era o Raimundo da Cunha Leite. E os três eram políticos de prestígio nacional, né? O Grilo, por exemplo, tinha como um dos seus secretários o diretor jurídico Almino Afonso, para você ter uma ideia do peso do Grilo. E todo mundo falava que um dos três seria ou governador ou senador. Nenhum deles conseguiu. Depois eu acompanhei a trajetória do Dr. Newton Brandão também, que tinha um sonho de vir a ser senador um dia na vida. Não conseguiu, infelizmente, foi prefeito 3 vezes em Santo André. O Celso Daniel,
independente de visão político-partidária e ideológica, foi um prefeito que teve fama nacional, era cotado para ser um dos principais ministros no primeiro governo Lula, se não tivesse acontecido aquela tragédia que aconteceu com ele. Ou seja, o ABC sempre chegou perto de ter um líder político local que galgasse esse posto. Esse posto pode ser ocupado pelo Paulo Serra, deve ser ocupado por ele em breve? Joaquim, eu falava isso ano passado, né? Não sei se você sabe, eu fui um dos entusiastas de que o Paulinho devia apresentar seu nome, fiz questão de fazê-lo dentro do meu partido, embora o Paulinho não estivesse no PSD naquele momento, eu levei ao presidente nacional do meu partido, Gilberto Kassab, o nome do Paulinho como um nome capaz de ir às urnas, né? Naquele momento, o Paulinho estava na construção da candidatura do Eduardo Leite para presidente da República, e as coisas não aconteceram, né? Ou melhor, aconteceram. Elegemos a Ana Carolina, elegemos o Marangoni, mas o que é importante entender é que o Paulo já é hoje um político reconhecido estadual e nacionalmente, por dois fatores objetivos. Um é uma liderança que ele já tem na vice-presidência da Federação Nacional dos Partidos, então, quer dizer, ele já tem aí uma presença em Brasília muito importante. Dos prefeitos, né? Federação Nacional dos Prefeitos. Isso. Exatamente, Federação Nacional. Então, isso ele já tem, atua numa das vice-presidências, então ele já é reconhecido pelo conjunto de prefeitos, já é reconhecido pelos ministérios em Brasília, mas tem algo que é muito importante na política, que é o reconhecimento do seu eleitor e, portanto, da sua sociedade, e ele se dá no voto. Paulo sai das urnas como o prefeito mais bem votado de município de 500 a 1 milhão de habitantes, e agora realiza uma eleição proporcional em que o município de Santo André, também de 500 a 1 milhão de habitantes, tem o maior volume de votos na parlamentar oferecida pelo prefeito. Então, essa demonstração de liderança política, de liderança técnica, que apresenta soluções e de reconhecimento, porque muitas vezes você pode ter um político que vai muito bem, mas não traduz isso no reconhecimento da sociedade. Faz políticas públicas perfeitas, tal, mas não tem uma boa interlocução, né? Às vezes é um problema de comunicação, às vezes é um estilo. O Paulo consegue reunir todas essas competências e essas qualidades. Ele dialoga muito bem com a sociedade, ele é muito carinhoso com o cidadão, né? Ele dá atenção, ele para escutar as pessoas, sim, ele baixa o vidro do carro, ele desce do carro para bater foto. Isso é fabuloso, né? Um político que se dedica ao seu povo. Então, a sensação que eu tenho é que os próximos 4, 8, 10, 12 anos, sem dúvida nenhuma, o Paulo estará entre aqueles 5, 10 políticos do Brasil, entre aqueles 3, 5 políticos do nosso estado, que estarão disputando as vagas de governador, as vagas de senador, estará disputando o reconhecimento por um presidente da República para ser ministro, por um governador do estado para ser secretário numa pasta importante. Então, é esse o desenho que eu enxergo para o Paulo, lógico, quando ele terminar esse fabuloso segundo mandato de prefeito, que vai lhe projetar muito mais ainda. Não imagine que vai terminar aqui. Eu acho que o Paulo vai terminar com mais do que os 80 que ele teve na urna. Vai terminar com 90, 92, 95% de aprovação. Tem muita coisa ainda que o Paulo vai entregar, vai fazer toda a municipalização do Fundamental 1 e Fundamental 2, isso vai qualificar muito a rede pública de educação do nosso município. Paulo vai entregar o terceiro hospital público municipal, que é o Hospital da Vila Luzita, e vai ter a maior rede para um município de 500 a 1 milhão de habitantes, a maior rede hospitalar pública municipal vai estar aqui. Eu lancei 2 desafios para a saúde pública nos próximos 2 anos, e a gente vai persegui-las, da gente ter um centro de hemodinâmica para ter a saúde cardiovascular, então cuidar do coraçãozinho do andreense, aqui na nossa cidade, lógico, tendo os nossos hospitais
de referência estadual, mas cuidando parte do coraçãozinho do andreense, cuidando muito bem dele. A gente tem um sonho de ter um centro oncológico integral municipal para ter também a alta complexidade num diálogo com a regulação estadual, mas ter o nosso processo municipal para atender o nosso município, então fortalecer a nossa rede básica. O prefeito já autorizou a gente avançar e avançar muito na saúde do médico da família. A gente vem agora com uma linha de cuidado muito eficiente de enfrentamento à obesidade. A gente não quer a população de Santo André não cuidando do seu peso, a gente quer essa população saudável, se alimentando direitinho, né? Então, vem também, nos próximos dias, a gente tem a entrega de mais um equipamento da área mental. A gente sabe que a pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas, a gente está qualificando muito a nossa saúde mental, a gente vem com uma linha de cuidado integral para transtorno do espectro autista. Temos hoje um novo contrato com um conjunto de neuropediatria, que vai ser muito importante para a cidade ser exemplo para o Brasil e para o mundo, quem sabe, de uma linha de cuidado integral do transtorno do espectro autista. Então, isso também é bastante importante. Então, desafios gigantescos. Tem um investimento muito grande em transporte na cidade, em mobilidade, com recursos do Banco Mundial, muito, muito importante, com o novo Complexo Santa Terezinha. Aí tem um investimento gigantesco de combate às enchentes. Até o fim da gestão Paulo Serra, a gente deve concluir mais um piscinão e, com isso, reduzir e quase zerar os riscos de incidência de grandes alagamentos e grandes enchentes da nossa cidade. Isso é muito importante. Tem um processo gigantesco de geração de unidades habitacionais a partir de um programa muito forte que o Paulinho vem desenhando há um bom tempo, e agora com um deputado federal que foi secretário de habitação. Eu acredito que isso vai sair do papel. Maior programa de regularização fundiária urbana do Brasil está na nossa cidade. Então, é muita coisa acontecendo, uma área de tecnologia tocada pelo Pedro Seno, que é brilhante do ponto de vista do quanto a gente pode melhorar a qualidade de oferta de informação tecnológica para a nossa população, e a gente ocupar um espaço naquilo que é a nova revolução industrial, lembrando que, de fato, a desindustrialização de toda a nossa região metropolitana gera um prejuízo no emprego de qualidade, de boa remuneração, que a gente tem que superar. Então, encontrar os novos caminhos a partir da tecnologia, a partir da química para alimentação, a química para a vida. Então, também saber fazer esse processo muito intenso de geração de riqueza na nossa cidade, trabalhar muito com tecnologia para combater a criminalidade, gerar segurança para a nossa população, que é outro fator preponderante para o nosso território. Então, eu sinto que o Paulinho deve sair da administração com mais de 90% de aprovação, e aí, sem dúvida nenhuma, vai estar habilitado para ser governador, vai estar habilitado para ser senador, para ser ministro. Então, isso eu estou falando daquilo que eu vejo. Sim, né? sim. Agora, dentro de toda essa análise que você faz, a gente depreende o seguinte: ele faz o sucessor, como se diz no mundo da política, com um pé nas costas, né? Ou seja, é aquela história que o pessoal fala assim, elege até um poste. Eu sei que ele não vai ser responsável de eleger um poste. Mas, enquanto você falava, eu ficava prestando atenção, lógico, várias dessas tuas iniciativas na Secretaria da Saúde, que, aliás, você está reassumindo hoje, né? Estava de licença, voltou hoje, tirou licença de 15 dias. Na realidade, hoje é a prévia. A prévia. Eu volto amanhã. Volta amanhã. Então, eu tirei 15 dias. Eu tirei 15 dias de maneira muito responsável, queria me dedicar à campanha da Ana Carolina, então fiz de maneira muito responsável, assumiu a secretaria uma funcionária de carreira, a Graziele, que há mais de 20 anos é funcionária aqui. A gente vem também dialogando muito com os funcionários de carreira, porque a gente quer fortalecer os funcionários que ingressaram a partir do concurso público. Eu preciso contar para vocês, eu sou filho de servidores públicos, então tenho um carinho todo especial àqueles que dedicaram a vida inteira a servir a sociedade. Então, todas as oportunidades que eu tenho de valorizar o professor, valorizar o médico, valorizar o profissional que prestou um concurso e passou a vida inteira servindo a sociedade, eu vou lá e faço. Por isso, a cidade de Santo André foi administrada nos últimos 15 dias por uma excelente profissional da saúde pública, que ingressou, viu o concurso público e atua em Santo André. Então, essas fórmulas para a gente é muito importante. Então, hoje é a prévia, amanhã, a partir das 8 da manhã, eu estou cumprindo o meu expediente aqui na Secretaria.
Legal. Agora, tem um dado que me preocupa aí nessa tua fala, que a gente corre o risco, a gente que já se acostumou a acompanhar o teu trabalho e admirar a tua atuação, a gente corre o risco de te perder aí no começo do ano, porque você é o primeiro suplente de vereador na Câmara Municipal de São Paulo, uma casa que você já presidiu, né? E presidiu um dos mais importantes legislativos desse país, que é a Câmara Municipal de São Paulo é quase que um congresso, né? Não é? Ela tem um peso, tem uma responsabilidade enorme. Você já foi presidente lá, está na primeira suplência. Com as eleições, você já está vereador, você pode assumir assim que o vereador eleito lá, o Felipe Beccari, assumir como deputado federal, a cadeira é tua. Você vai nos abandonar, vai para São Paulo assumir a cadeira, vai continuar. O que você está pensando fazer? Alex, jamais vou abandonar Santo André, jamais vou abandonar o povo andreense, que me acolheu com tanto carinho. Produzi aqui amizades que eu não quero perder para o resto da minha vida. Fico até emocionado, porque foi um acolhimento. Eu nunca fui tratado como forasteiro, como normalmente a política e a cidade trata as pessoas que vêm de fora, né? Eu fui aqui tratado como um amigo da cidade, que rapidamente, e eu preciso dividir com os seus ouvintes, eu sou festeiro, eu sou botequeiro, eu sou que gosto de ir para a beira do campo de bola e ver um bom jogo de várzea, eu sou daqueles que fico horas e horas debatendo qual a melhor fórmula para a gente resolver um problema público. Então, eu criei intimidade com a cidade. Então, eu nunca mais vou abandonar essa cidade. Onde eu estiver fazendo o que eu estiver fazendo, eu vou estar fazendo um pouco por Santo André. Isso eu já posso deixar aqui claro para todos aqueles que nos acompanham. Eu tenho um compromisso com o prefeito, compromisso assumido quando eu cheguei aqui em 1º de janeiro do ano passado, que eu ficaria até o final deste ano, né? Porque eu sabia que tinha uma possibilidade real do retorno ao mandato ano que vem. A volta a esse mandato depende, sim, de uma decisão que não é só minha, né? Sem dúvida nenhuma, eu tive mais de 21 mil votos, então eu tenho um compromisso com esses mais de 11 milhões e meio de habitantes de São Paulo, mas muito mais do que isso, com aqueles 21 que me deram a confiança, mas, sem dúvida nenhuma, há uma aliança com o meu partido, há um debate muito intenso com o prefeito e com o nosso time político, né, com essa força política que a gente tem hoje no ABC, para encontrar a melhor fórmula. Então, até o dia 1º de fevereiro, a gente vai continuar aqui trabalhando com toda intensidade, e até lá a gente vai tomar uma decisão madura de uma volta para São Paulo, de uma permanência aqui de maneira muito responsável, interpretando onde a nossa atuação é mais importante para a sociedade. Se até fevereiro a gente reconhecer que é mais importante eu ficar com o Paulinho, ficar aqui em Santo André, para terminar essa revolução que está em curso na nossa saúde, né? Então, a gente toca hoje uma revolução dentro do CHM, com gigantescos investimentos. Hoje eu fui experimentar para o prefeito poder inaugurar os novos elevadores do CHM, então, elevadores que há mais de 30 anos são esperados serem substituídos. A gente agora vai fazer toda a troca do brise, né, da proteção, né, do envelopamento do hospital, porque a gente quer ligar o ar-condicionado central do hospital para que ele volte a ter controle da qualidade do ar dentro dele. A gente está fazendo uma revolução no CHM, estamos fazendo uma ampla transformação no Hospital da Mulher e vamos entregar o hospital da Vila Luzita. Então, tem um pacote de responsabilidade que está aqui e que, se até fevereiro do ano que vem, o diálogo com o presidente nacional do meu partido, Gilberto Kassab, o diálogo com o meu suplente, que é o Coronel Salles, hoje subprefeito da Sé em São Paulo, e o diálogo com o Paulo, apontar para uma manutenção e para uma continuidade aqui, eu não vou titubear de dizer para o povo andreense que a gente fica aqui para terminar, ou melhor, para avançar com a revolução na saúde. Santo André vai ter a saúde pública de melhor qualidade do Brasil até
o final de 2024. Esse compromisso o Paulo Serra já assumiu e a gente vai fazer. Beleza. Olha, a gente não vai, eu vou ter que encerrar daqui a pouco, porque o tempo de televisão é implacável, mas eu não queria encerrar. Quando você falou da conversa com o Kassab, eu lembro que o prefeito Paulo Serra já foi filiado ao PSD, né, já esteve aí. Hoje o PSDB sai dessa eleição nacional e estadual em frangalhos. Há quem diga que o PSDB acaba depois dessa eleição. E há alguma possibilidade dessa conversa com o Kassab e o prefeito Paulo Serra voltar para o PSD? Esse é um sonho nosso, né? Eu participei ativamente da filiação do Paulo Serra ao PSD, você sabe disso. Fui um dos principais articuladores, trouxe o Kassab para cá quando o Paulo foi filiado, né? Fui filiado ao PSDB junto com o Paulinho, e alimento o desejo de estarmos cada vez mais próximos, partidariamente. Hoje, a gente divide muita coisa, e o Kassab divide muita coisa com o Paulinho, eles se falam muito, são muito amigos mesmo, de trocar informações, trocar interpretações do mundo político, né? Então, eu acredito, para além de estar no mesmo país, você tem que ter as mesmas convicções. As mesmas convicções e os mesmos propósitos. Então, o que está claro para mim é que hoje o Paulinho, Gilberto Kassab e eu temos as mesmas convicções e os mesmos propósitos. Respeito à população que nos orienta o que deve ser feito para ela, quando a gente consegue interpretar a população e dar a ela aquilo que ela nos pede, lógico, passando por um filtro técnico, com muita competência, não tem como dar errado. O Paulo Serra tem essa capacidade inata. O Kassab também tem, a gente também tem aqui. Então, eu acredito que estaremos juntos. Quem sabe numa federação, quem sabe no mesmo partido. O que importa é que os nossos propósitos, em especial para o comecinho do ano que vem, a gente vai ter um alinhamento muito forte junto ao governo do Estado. Quem sabe a gente vai ter Andreense indicado pelo Paulinho para ser secretário. Quem sabe o Paulinho ocupando o ministério. Tem muita coisa para acontecer, mas é só por uma questão. É tanta qualidade que Santo André está produzindo na gestão, é tanto resultado que está vindo, que é impossível a política nacional e a política estadual não aproveitar um pouco isso. Então, o povo andrense pode ficar orgulhoso dos resultados que já está tendo, que vai conseguir melhorar ainda mais, vai conseguir ocupar novos espaços e a gente ter cada vez mais orgulho. Maravilha. Ficaria aqui mais 2 horas falando, mas infelizmente o tempo de televisão é implacável. A gente vai voltar a falar mais vezes. Paulo, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima, hein? Tamo junto. Você sabe que comigo não tem dor de cabeça, ligou, a gente fala. Tenho muito carinho por você, pela essa trajetória maravilhosa no jornalismo que você tem, por onde passou, só deixou amigos e deixou bons trabalhos. Então, obrigado. Todas as vezes que você me chamar, vou estar do seu ladinho para levar ao seu ouvinte, o seu telespectador, um pouquinho de notícia da nossa cidade e um pouquinho dos bastidores que eu posso contar. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Para nós aqui, nossa equipe, nossos colaboradores todos, né? É um prazer fazer assim um pouco para nós. Para nós, assim, quantos anos nós já fazemos? Acho que uns 5 anos, por aí, né? 5 anos, né? E é uma satisfação e, além disso, nós todos ficamos muito comovidos, toda a nossa equipe, tá? É uma coisa assim que vem naturalmente, vem uma coisa assim com nossos chefes mesmo, nossos pratos que vocês vão degustar hoje. Ele veio assim de uma criação junto com eles, com muito carinho, né? Com muito amor. E justo para esse mês que é muito importante para todos nós, né? Para vocês aí, principalmente as mulheres, né? Que parte dessa maneira aí do princípio que todas têm que se prevenir, se cuidar. E nós engajamos de uma maneira junto com o BBB, junto com as entidades da região, a Rosemary, que é a presidente do Estado de São Paulo aqui, né? Da rede, e a Vera, que está aqui hoje também, representante da parte da diretoria. E vocês aqui que fazem parte também de toda essa campanha, e nós queremos realmente que essa campanha, cada ano, ela se engaja mais. O BBB entra, o restaurante entra com seus pratos, seus menus, e uma parte é doada, né? E no final, nós estamos, acho que dia 1º, né?
dia 1º de outubro, nós vamos fazer nossa grande festa. O ano passado, temos também, novembro, 1º de novembro, nós tivemos os parceiros, a Solcom está com a gente sempre aí, fazendo, é uma bela festa, e o pessoal todo participa aí, e essa também é uma festa que será uma parte divertida das instituições também da região, ok? Eu, Patrícia, por favor. Boa tarde, eu vou falar boa tarde, Maurício. Nós almoçamos, mas vamos entrar boa tarde. É um prazer poder contar com todos vocês aqui nesse dia tão importante que a gente está dando início a essa campanha, que é uma campanha tão importante para as mulheres, mas eu acho que é uma campanha importante para a nossa sociedade como um todo, né? A gente passou por um processo de pandemia, onde a gente ficou muito tempo sem poder, às vezes, sair, se locomover, chegar até o hospital, fazer os exames necessários de prevenção. E eu acho que a gente precisa, esse ano em especial, que a gente conseguiu começar a retomar tudo isso, a gente realmente iniciar essa campanha de uma forma muito positiva e tentando engajar o máximo de pessoas possíveis. Porque a gente sabe que muita gente ficou sem condição de ir até o hospital, de poder fazer os exames de prevenção. Então, é muito importante essa campanha esse ano. Então, o BBVIP, assim como a Rede Feminina, está fazendo esse trabalho para poder conscientizar mesmo. Então, é claro que a gente junta a gastronomia, que é uma parte gostosa, até um pouco lúdica disso, mas é um assunto muito sério. É uma questão muito importante para a gente poder trabalhar, e aí por isso que a gente conta muito com o apoio de todos vocês aqui nesse processo de divulgação, de contar mesmo essa história, né? É muito importante que as mulheres se sensibilizem, que elas procurem um médico, que elas vejam, façam os exames necessários para poder saber como está a saúde, né, dos seios, como isso está funcionando de modo geral. Então, é um apelo mesmo que a gente faz para que esse mês a gente possa sensibilizar o maior número possível de pessoas. Tá? Então, é um trabalho das mulheres, mas é um trabalho também dos homens que têm suas filhas, que têm suas esposas, que têm suas mães, suas irmãs. É importante que a gente sempre esteja ali apoiando as pessoas. E eu vou pedir, se a Valdinéia puder vir aqui, e a Vera também, porque eu gostaria que elas pudessem falar um pouquinho do trabalho que elas realizam e da importância que isso tem para todas as mulheres que estão passando, né, pelo processo de um câncer, enfim. Bom, fala, Valdinéia Cavalati. Somos voluntárias aí há 40 anos, né, na região. A gente trabalha, a nossa instituição, tanto a municipal, tanto também quanto a minha, nós trabalhamos com todos os tipos de câncer, mas é óbvio que contempla também o câncer de mama. Eu em São Bernardo, Vera em São Caetano, só que agora sim, desde 2007 nós abraçamos a causa e aí nós estamos na rede de combate ao câncer do Estado de São Paulo. Então, atualmente eu estou na presidência, assumi agora, e Vera está aqui comigo na vice-presidência, e estamos aí nessa cruzada, porque ter o câncer já é muito triste, e ter o câncer e não ter condições de se tratar adequadamente, então, vocês não têm ideia da tristeza clínica. Então, por isso que a gente está aqui agora. A gente tem muito a agradecer ao Benedito, ao Luiz Amigo, porque desde que ele começou essa campanha, que ele começou a fazer o blog, que ele começou, vocês sabem, a penetração que tem o grupo Benedito na nossa região é muito grande. Então, desde que ele começou, a gente percebeu na nossa região, incluindo todos os municípios, tanto Santo André quanto os adjacentes, sabe, deu uma guinada, uma coisa muito boa ligada ao câncer de mama. A gente tem aqui em Santo André uma entidade que se dedica só às pessoas carentes com câncer de mama, que é a Verinha Teruel, que fundou, e ela está na presidência, faz um trabalho incrível. Tenho certeza que ela não está aqui com a gente, hoje ela está com um problema familiar, mas é um trabalho incrível nesse sentido. E o BBVIP começou, e além de ajudar financeiramente, ele distribui mesmo, e é uma quantia razoável, uma quantia boa que ele oferece para cada entidade, de tudo que ele arrecada, ainda tem essa coisa da gente conscientizar as pessoas. Porque o câncer de mama passa a não ser nada quando ele é diagnosticado precocemente. Eu tive, Vera teve, eu não tenho quimioterapia
terapia eu precisei fazer. Então, diagnosticou com precocidade. Então, por isso que o trabalho mais importante que tem que ser feito é exatamente, você fazer o diagnóstico de uma forma precoce. E isso é que nos ajuda, isso que eu quero agradecer aqui ao Luiz Américo, ao grupo dele, a força que ele tem dado para a gente. Obrigada. Obrigada a vocês. O Luiz Américo, mais uma vez, a gente agradece. O primeiro jantar beneficente que fez para nós, que ficou e continuamos ajudando. A importância da ajuda do grupo do Luiz Américo não é só financeira, é a divulgação. Todo mundo começa a prestar atenção no que a gente faz. E uma coisa que vocês devem passar para as pessoas, que vocês são multiplicadores de opinião, falam para as pessoas que têm que exigir, vai nos lugares, pede, porque todas as leis que tem aí, antitabagismo, o câncer tratado em 60 dias e outros, a telha de amianto, tudo saiu da nossa rede do projeto para Brasília. Então, a gente, cada vez que nós vamos ter um congresso, aqui em São Bernardo do Campo, e nesse congresso a gente faz a carta de intenção e pede o que nós estamos precisando. Então, vocês vão ser multiplicadores, ter os direitos do paciente, porque quando a sociedade pressiona, as coisas acontecem. Não, mas é uma só, não vai adianta. Quando nós começamos, antitabagismo em lugares fechados, na Avenida Paulista nós estávamos em 4 só. E a gente conseguiu, alguém precisa começar. Então, muito obrigada, mais uma vez obrigada pelo convite, vamos lutar. Nós temos um total de 60 mil voluntários no Brasil, que nós vamos fazer esse congresso, que a coordenadora é a Valdineia, e eu espero que vai ser um sucesso aqui para a nossa região, porque é a primeira vez que se faz um congresso desse quilate aqui na mesa. Muito obrigada, meninas e meninos. Então vamos agora. Luiz, por favor, uma foto aí embaixo. Vocês duas, por favor. Obrigada. Para frente, Coutinho. Aí para frente, por causa da luz. Um pouquinho mais para cá. Aí, olha. Ah, mas aqui agora dá o cardápio. Isso, legal. Vamos um pouquinho. Isso, perfeito. Esperar o Ricardo abaixar a máquina. Eu pedi, mas vale todo mundo.